Paz do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. E também no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Colossenses 1:15 e Efésios, capítulo 5. Enquanto você procura, eu quero agradecer desde já a oportunidade, de pregar, tanto a Deus quanto à liderança da igreja, e também, em especial, aqui eu quero estar agradecendo ao presbítero Oséias pela consideração que ele me fez na quarta-feira. E antes que ele viaje, eu quero que ele saiba que ele sempre foi um exemplo para mim aqui dentro da igreja. Primeiro que quando eu cheguei aqui, eu lembro que era próximo o dia da festa dos jovens e eu não tinha R$1 no bolso para comprar a camisa dos jovens e ele pagou ela para mim. E desde aquele momento eu comecei a observar o irmão Oséias. Todo culto eu o observava e eu lembro até hoje de uma mensagem que o presbítero Giovanni pregou. Algumas mensagens a gente absorve e não esquece mais. E nessa mensagem o presbítero Giovanni falava sobre persistência. E ele citou o presbítero Oséias. E ele disse que o presbítero Oséias girava o volante do caminhão o dia inteiro na Toledo. E chegava aqui e ainda adorava o Senhor e não faltava um culto. E desde aquele momento eu comecei a fazer o compromisso com o Senhor de não faltar também um culto, porque eu me espelhava nele. E eu quero que ele viaje e vá com isso na cabeça de que ele está deixando para a gente um grande exemplo. O senhor presbítero Oséias é um exemplo na igreja. Que o Senhor seja abençoado por onde o Senhor passar. Efésios capítulo 5. Diz assim: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Mais uma vez. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. E Colossenses capítulo 1, versículo 15, que também nos diz: Ele nos resgatou do domínio das trevas. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Antes que tudo existisse, nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que absolutamente tudo, em tudo, tenha a supremacia. Nós somos diferentes e enxergamos a vida de pontos de vistas diferentes. Às vezes, mesmo que a gente concorde em muitas coisas, ou na grande maioria delas, sempre haverá alguma coisa que nós não vamos concordar um com o outro, ou uns com os outros, porque somos diferentes e enxergamos o mundo de formas diferentes. E o problema não é esse. O problema é que nós precisamos enxergar de alguma forma. Como dizia Jesus a Tomé: porque você me viu, você crê? Mas bem-aventurados sois quando, ou serão os que não viram e creram, ou os que não verão e crerão. E quando fala isso, nós nos alegramos e ficamos alegres, porque muitas vezes pensamos que se trata de nós, que não vimos a face de Jesus, que não
tocamos nele, que não ouvimos audivelmente ele falar suas parábolas, os seus ensinamentos. Mas muitas vezes nós pedimos sinais a Deus para que ele prove a sua existência, para que ele prove que está conosco, mesmo que ainda ele disse pela palavra dele que ele sempre estaria. Então, olhando por esse lado, muitas vezes nós somos como Tomé e nos falta fé. Só que o fato de precisar ver para crer, ou o fato de precisar materializar a Deus para que creiamos nele, nos fazem entrar em diversas confusões. Uma delas é que nós distorcemos a doutrina de Deus. Quando nós precisamos materializar a Deus, tornar Deus tocável, tangível, nós acabamos distorcendo a doutrina dele e fazemos com que Deus ele seja descrito como numa receita de bolo. E isso não pode acontecer, porque no livro de Colossenses ele descreve a supremacia de Cristo. Quando ele diz que Cristo é supremo, ele está dizendo que Cristo ele não cabe no meu esboço. Cristo ele não cabe nas minhas palavras, ele não cabe na minha compreensão. Por isso Moisés escreveu, a Bíblia nos diz que Moisés foi um homem cujo Deus revelou a ele face a face. E por isso Moisés escreveu que as coisas reveladas são para nós e para nossos filhos, mas as ocultas são para Deus. Não cabe a nós compreender. E por que Deus se revelou a ele face a face? Nós vemos que Moisés ele teve a sua vida dividida em 3 períodos. Ele nasceu no Egito, cresceu no Egito e viveu no Egito até os seus 40 anos. Mas ele não viveu como um hebreu, ele viveu como um egípcio. Ele conheceu os deuses egípcios, ele conheceu a cultura a fundo dos egípcios, ele conheceu o idioma dos egípcios. E quando chegou nos seus 40 anos, ele precisou fugir do Egito porque havia matado um egípcio. E quando ele fugiu e se encontrou com a mulher com quem ele se casou, Zípora, ele começou a apacentar o rebanho do seu sogro. Apacentando o rebanho do seu sogro, ele levou o rebanho até o pé do Monte Horebe. E chegando lá, ele viu uma sarça que se queimava e não se consumia. Quando ele olhava para a sarça, aquilo chamou a atenção dele e ele pensou em se aproximar. Saiu uma voz do meio da sarça que dizia: não chegues para cá ou não te vires para cá. Antes tire as sandálias dos seus pés, porque a terra que você pisa é santa. E Moisés, diz a Bíblia, que temeu olhar para a sarça. E naquele momento ele não podia contemplar aquele que falava com ele do meio da sarça. Mas aquele que falava com ele do meio da sarça começou a se revelar a ele. Então Moisés começa a fazer perguntas como do tipo: qual o seu nome? Porque todos os deuses do Egito tinham seus nomes. Tinha lá Horus, Sete e os outros deuses lá do Egito, como também tinham as imagens dele. Ele não podia ver o Deus que estava na sarça. E quando ele perguntou o nome do Deus que estava na sarça, ele respondeu de uma forma tão incrível, tão abrangente, que Moisés de início não compreendeu. Ele disse: eu sou o que sou. Quando ele disse isso, até hoje muita gente confunde, pensa que literalmente eu sou o que sou é literalmente o nome de Deus. Pensam que Deus literalmente se chama eu sou o que sou, como se isso tivesse escrito na certidão de nascimento de Deus. Mas não. Quando Deus ele diz eu sou o que sou, ele está dizendo que não há palavras para descrevê-lo. Ele faz do jeito que ele quiser fazer. Ele não é como, quem sabe, o Deus da morte do Egito, que o Deus que guia as pessoas para o submundo e tem essa atividade específica. Quando ele diz eu sou o que sou, ele está dizendo eu dou vida, eu curo, eu também salvo, como eu também mato. É isso que ele estava dizendo, eu sou o que sou. Os homens não podem descrevê-lo. Os homens não podem dizer, Deus, o Senhor faz até aqui e daqui para cá o Senhor não vai fazer.
Então Moisés ele pergunta ao Senhor: mas se eles me perguntarem quem foi que me enviou a eles, o que eu direi? E Deus mais uma vez diz: diz a eles que o eu sou o que sou o enviou. Então Moisés, a partir daquele momento, ele começa a aprender mais de Deus. Ele começa a descobrir que Deus ele não estava limitado à compreensão dele. Deus não cabia dentro de um potinho. Deus não cabia dentro de uma maleta. Nem mesmo dentro da Bíblia Sagrada, apesar da Bíblia nos direcionar a Deus, de nos mostrar muitos detalhes sobre Deus, mas não é nos revelada a plenitude de quem Deus é, da personalidade de Deus. Mas a personalidade de Deus diz muito a respeito do seu grande poder. E nós vamos lendo a Bíblia mais adiante e vamos ver que um dos mandamentos que Deus deu a Moisés para que desse ao povo é: não farás para ti imagens de esculturas, nem de semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Quando ele fala isso, antes de falar de prestar culto a elas, ele estava falando para não criar essas imagens. Antes de que a imagem se tornasse idolatria, Deus já estava ordenando para não criar essas imagens. Porque ele sabia que a criação das imagens estaria muito relacionada com o Deus que o povo servia. E vemos que depois do mandamento, o povo sendo guiado pelo deserto, ou melhor, antes dos mandamentos, Moisés estava no Monte Sinai, e Deus estava ditando a lei para Moisés e escrevendo nas tábuas de pedra. O povo lá embaixo já havia se corrompido. Arão disse: tira todos os utensílios de ouro de vocês, e faremos então o Deus que vocês pedem, porque nós não sabemos o que aconteceu com Moisés. Ou seja, eles precisavam da imagem de Moisés para ter a representação de Deus ali. E quando eles trazem aqueles utensílios de ouro e jogam no fogo, sai o bezerro, e eles começam a cultuar a Deus com a imagem do bezerro. Arão então disse: amanhã haverá festa ao Senhor. Quando nós olhamos para essa passagem, nós notamos que o povo havia se confundido de uma tal maneira a respeito de quem Deus era, que eles se prostraram diante de um bezerro. E isso pode parecer hediondo quando a gente lê, mas sem notar, muitas vezes a gente faz o mesmo. Sem notar, muitas vezes a gente adora tanta coisa, pensando ser Deus, pensando ser a representação do próprio Deus. Mas Deus ele não precisa de imagem para ser representado. Deus não precisa que eu ou qualquer um outro esteja aqui na frente para ele ser adorado. Porque a Bíblia nos diz que em espírito e em verdade adoram os verdadeiros adoradores. Em espírito, sem a representação de algo, e em verdade, com o coração totalmente voltado para Deus. Moisés desce, faz o bezerro em pó, e Deus mais uma vez faz com que ele suba ao Monte Sinai. Então mais uma vez ele escreve a lei, deixa a lei gravada nas pedras. E desde então as imagens se tornaram algo profundamente relacionado com a idolatria, até mesmo para nós. E no decorrer da Bíblia Sagrada, vemos que
O povo diversas vezes, depois desse fato, caiu em idolatria, pecou contra o Senhor, porque nunca aprendeu quem de fato era Deus. Por quê? Para conhecer alguém, normalmente a gente precisa da imagem dele, precisa de olhar no rosto dele, precisa saber como é a voz dele. E quem viu Deus? Não como uma desculpa para a idolatria, mas como um aviso de que o nosso Deus, a quem nós servimos, é um Deus invisível. Então nós não devemos aceitar a imagem de nada. Nós devemos nos firmar na palavra dele. Se ele disse, está dito. Se ele disse que estaria com você, ele vai estar. Se ele disse que ele é um Deus amoroso e perdoador, ele é. Se ele disse que é um Deus de vingança, ele também é. Não cabe a nós questionarmos acerca de quem Deus é, da aparência dele, como também da personalidade dele. Quando Paulo ele vai escrever a carta a Timóteo, ele vai dizer a Timóteo, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias haverá homens que serão amantes de si mesmos. E você acha que o amor a si mesmo começa quando? Começa no espelho. Quando você precisa da imagem de Deus para adorá-la, para o adorar. E você se torna tão cheio de Deus, mas chega um ponto em que você chega no culto e acha que o culto está chato por causa do irmão do lado. Ou você chega no culto e acha que o culto está bom porque você pregou. E acha que o culto está bom porque você cantou. Aí você olha no espelho, bate no peito e diz que você é o pregador, que você é a cantora, que você é o cantor. Então você se torna amante de si mesmo. E a palavra de Deus se torna para você como coceira nos seus ouvidos. E Paulo ele vai dizer que Deus ele é a imagem, que Jesus ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Se você quer saber como Deus se parece, porque muitas vezes nós nos perguntamos isso, alguns imaginam Deus como um velho assentado numa cadeira, barbudo e com uma coroa na cabeça, de ouro. Outros imaginam Deus como sendo apenas uma energia suprema, porque na Bíblia diz que Ele é Espírito. Mas para outros, Deus se parece conosco, porque a Bíblia diz também que Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas se você quer saber como Deus se parece mesmo, como é a aparência de Deus, olhe para Jesus. Primeiro, você quer saber da aparência física? Eu não sei te dizer, porque Jesus, a Bíblia diz que ele não tinha aparência nem formosura para que o desejássemos, mas Deus é Espírito, eu não posso te falar como Deus é. Mas se você quer saber do caráter dele, leia os Evangelhos. E você vai saber que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você vai saber a respeito da personalidade de Deus, e a personalidade dele está muito relacionada com a aparência dele. E a Bíblia nos diz que nós devemos ser imitadores de Cristo, como filhos amados de Deus. Quem é o Filho amado? É Jesus. Nós devemos imitá-lo a fim de que nos pareçamos mais com Deus, no caráter de Cristo. Aí tanta gente pensa que é cheio de Deus, mas não se parece em nada com Deus. É tanta gente que acha que é filho de Deus, que é amigo de Deus, que parece com Deus e que conhece a Deus, mas quando olha no espelho ele acha que só acontece quando ele está na igreja, que o culto só acontece quando ele está lá. Quando na verdade a imagem de Cristo é a imagem de humildade. Aquele que assenta eu não estou falando porque eu assento no final da igreja não, mas aquele que assenta lá atrás na sinagoga e espera o irmão chamar ele para frente. Vocês leram na Bíblia, vocês conhecem a passagem.
aqueles que esperam ser exaltados a fim de que eles não sejam humilhados, mas aqueles que se humilham, não a fim de ser exaltados, mas a fim de que Deus seja reconhecido na vida deles. Porque alguém que se humilha, ele não espera ser visto, ele espera que Deus seja visto nele. E quando você faz isso, você está cumprindo algo que está escrito aos Coríntios pelo apóstolo Paulo, que nós somos o espelho, mas que não reflete a nossa própria imagem, a imagem de alguém depravado e pecador, mas você é um espelho que reflete a imagem do Deus Altíssimo, porque a Bíblia nos diz pela boca de Paulo que nós somos o espelho que reflete a imagem da glória, não do Lucas, não do pastor, não de ninguém aqui da igreja, mas a glória do Deus Altíssimo. Toda a Bíblia gira em torno dele, as Escrituras giram em torno dele. Ele é o centro das Escrituras. E muitas vezes a gente tira ele do nosso culto e coloca um grande bezerro de ouro num lugar. Muitas vezes a gente adora tanta coisa e esquece de adorar a Deus. Não devemos nem adorar outra coisa, né? Mas muitas vezes adoramos outra coisa e ainda esquecemos de adorar a Deus. Muitas vezes a gente espera chegar aqui e ver o pregador fazer uma performance, pregar bonito, porque hoje existe um padrão. Existe um padrão, ele prega bem porque ele sabe entoar a voz na hora correta. Ele prega bem porque ele segue o esboço à risca. Ele prega bem porque ele pula, ele grita, ele caminha aí no meio da igreja, ele entrega profecia. Por isso ele prega bem. Mas muitas vezes não sabemos que ele pregando bem aqui na frente, a gente está assistindo a performance, o coração enchendo de emoção e está adorando o próprio pregador. Como assim? Está o exaltando, está colocando até mesmo acima de Deus, porque saber fazer paralelo na Bíblia Sagrada, se você lê muito, você faz. Mas pregar a palavra de Deus não sendo por porfia, não sendo por soberba, não sendo por inveja, isso é só para aqueles que realmente servem a Deus e o adoram em espírito e em verdade. Eu mais admiro quem chega aqui na frente e prega uma mensagem com sinceridade, com alegria, singelo, do que alguém que entoa a voz na hora certa, que faz uma performance bacana, mas que no final do culto cobra cachê, que entrega performance, que entrega profecia a fim de conseguir agenda. E eu não estou falando isso aqui porque alguém daqui faz, não, mas eu estou falando isso aqui porque talvez alguém apoia. Muitas vezes, eu não estou falando daqui também não, mas muitas vezes eu já saí da igreja e muita gente já bateu no meu ombro e falou: Lucas, você pregou muito, mas eu gostaria que você pregasse como o irmão fulano pregou. Se você entoar sua voz do jeito que ele entoa, você consegue, mas se você fizer desse jeito, eu acredito que você vai longe. Meus irmãos, eu não quero ir longe. Eu quero pregar o que Deus coloca no meu coração, eu quero pregar a verdade de Deus. Portanto, aqueles que esperam que o Lucas faça alguma performance, ou que qualquer um de nós façamos alguma performance, diga a eles que nós não faremos performance, nós não colocaremos o nosso culto dentro de um padrão, dentro de normas, nós o adoraremos em espírito e em verdade. Eu não questiono aqueles que pulam no meio da igreja, daqueles que sapateiam, eu questiono aqueles que fazem com o objetivo de se mostrar. Se você quer adorar a Deus, ainda que seja visto como um menino, sinta liberdade em fazer, o adore do seu jeito, o exalte do seu jeito, mas não se enquadre em padrão nenhum. Adore a Ele da forma que você ser direcionado pelo Espírito Santo para adorar.
Se você quer ver gente aceitar Jesus de verdade, ficar dentro da igreja de verdade, pregue a palavra de verdade, rasgue esse esboço de autoajuda, rasgue esse esboço de coach gospel que vai encher o coração de motivação e começa a pregar o evangelho genuíno. Rasgue o esboço de achismo em que você diz que vai entrar no céu quem você quer entrar, quem você quer deixar entrar. Rasgue o esboço de achismo que descreve Deus de cima a baixo. E comece a descrever Deus à luz daquilo que a Bíblia revela. Eu já vi gente dizer, Lucas, Deus faz assim, assim, assim. Porque na Bíblia diz que Ele fez isso na vida de José, na vida de Davi. Meus irmãos, você não pode pegar um texto bíblico e transformar uma história bíblica e transformar ele numa doutrina. Esse é um grande problema nos dias de hoje. Um exemplo do que eu vou falar aqui, na Bíblia diz que Deus não se arrepende quando ele fala lá com Samuel, mas lá atrás ele vai dizer a Noé que estava arrependido de ter criado o homem. Muita gente pega palavras como essa e diz, Deus não se arrepende, o outro pega a palavra de Noé e diz, Deus se arrepende, mas o arrependimento de Deus é diferente, e vamos criando doutrinas, e vamos criando preceitos, e vamos criando dogmas, e dentro do corpo de Cristo só vai sendo criado ramificações. Foi por isso que eu li o texto. Se formos analisar quantas ramificações se criaram desde a Reforma Protestante, e quanto mais novo o ministério é, quanto mais nova a denominação é, mais ela acha que ela está certa, porque ela descobriu algo novo e colocou em prática. Outros já acham que está certa as mais antigas por causa da tradição. Aí a gente fica no meio termo, a gente fica em cima do muro, será que eu vou para lá ou para cá? Quando na verdade o cristianismo, o Deus que a gente serve, o Cristo que a gente serve, Ele é puro, Ele é simples. Tudo o que precisamos saber a respeito dele está escrito na Bíblia. Então não entre, pelo amor de Deus, em questões de profundo debate teológico. Porque se formos notar, dentro do cristianismo, há católicos, protestantes luteranos, arminianos, calvinistas, pré-tribulacionistas e por aí vai. É tanta coisa até dentro da nossa denominação que são ramificações que surgiram lá atrás. E eu não falo isso dizendo que a igreja está errada, mas eu digo isso como um indivíduo criando uma nova ramificação, porque se a igreja que eu estou hoje não serve para mim, eu abro uma para mim lá fora, em que eu não concordo com, se eu não concordo com algo aqui, eu abro outra igreja que seja do meu jeito lá fora. Por isso eu disse no início que sempre haverá algo que nós não concordamos. Mas o corpo de Cristo é um só. O corpo de Cristo é um só. E toda ramificação só começa por causa de uma distorção da imagem de Deus. Por isso que Paulo está falando aqui que a imagem de Deus é invisível e nós somos o corpo de Cristo. Deus nós não podemos tocar, Deus nós não podemos ver, mas o corpo de Cristo é tangível. E por que criar dissensões no corpo de Cristo? Quando podemos tocá-lo e viver em comunhão como um corpo de Cristo. Muitos criam muitas ramificações e causam muitas dissensões, porque muitos querem ser a cabeça do corpo de Cristo, mas só há um. E ele vai dizer aqui, nele foram criadas todas as coisas no céu, na terra, as visíveis e as visíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja.
e ele é o princípio, o primogênito dos mortos, a fim de que absolutamente em tudo tenha supremacia. Eu prego nessa noite querendo alertar que não nos confundamos com nada. Não atrelamos a imagem de Deus a uma mera performance, a um mero objeto, algo que possa ser tocado, algo que possa ser visto. Mas tenha sempre em sua mente que Deus é invisível. E se você estiver precisando saber mais a respeito dele, se você precisar se sentir mais perto dele, faça o que a Bíblia nos manda fazer, ou ore, ou leia a Bíblia. Não espere um pregador vir na igreja e revelar coisas para você, até revelar o seu CPF. Mas saiba que se Deus disse que estaria com você, Ele vai estar com você. Se Ele disse que ouve a sua oração, Ele vai ouvir sua oração. Se você chamá-lo para a sua vida, a Bíblia diz que de maneira alguma Ele te lançará fora. Portanto, precisamos não precisar ver para crer. Não precisamos inovar. Não precisamos criar novas teorias a respeito da Bíblia. Não precisamos atualizar a Bíblia. Não precisamos criar novos dogmas. Porque a Bíblia nos diz que o Evangelho é simples, ou melhor, nos diz que todas as coisas que foram reveladas estão claras, diz isso no livro de Romanos. Que tudo que Deus escreveu está com a clareza que só não vê quem não quer. Romanos capítulo 1, muitas vezes pregado como algo que serve somente para os homossexuais, que diz que eles transmutaram a imagem de Deus, corrompendo a imagem de Deus, porque o homem foi feito à imagem de Deus, transformando a imagem de Deus como imagem de quadrúpedes, de animais, e Deus os entregou às suas concupiscências, quando na verdade a gente transmuta também a imagem de Deus, vivendo dissolutamente, vivendo de uma forma errada, vivendo de uma forma equivocada. Muitas vezes nós olhamos muito para o pecado de um e nos esquecemos dos nossos. E Romanos capítulo 1 não serve só como uma refutação para o homossexualismo na Bíblia, não. Serve também para olharmos para nós mesmos. O quanto nós transmutamos e distorcemos a imagem de Deus com a nossa vida. Que possamos olhar mais para nós. E não olhar com o objetivo de amarmos, mas olharmos para nós, a fim de que nos pareçamos mais com Deus. Não para que chegamos aqui na frente, cheguemos à frente e digamos que Deus está aqui porque eu estou aqui, que Deus faz porque eu estou aqui, mesmo que implicitamente, mas para que cheguemos aqui à frente e todos que estão assentados às cadeiras e atrás saibam que Deus está na nossa vida pelo nosso caráter, pela nossa forma de viver, pela nossa idoneidade, pela nossa humildade. Que Deus possa ser visto na nossa vida. Se coloque sobre seus pés. Eu desejo a você que Deus seja conhecido em você.
Que as pessoas olhem para você e enxerguem o Senhor. E que, como Cristo conseguiu restaurar a imagem de Deus, você viva a imagem de Cristo, a fim de que Deus seja visto. Feche seus olhos, ore comigo. Querido e eterno Deus, a Ti eu louvo, a Ti eu exalto, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Eu glorifico o nome do Senhor, Pai. Que haja em nós, Pai, idoneidade. Que haja em nós, Senhor, retidão. Que nós, Pai, não venhamos distorcer a Sua imagem, Pai, mas que possamos refletir a imagem do Senhor como um espelho, Pai. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, eu clamo ao Senhor, a fim de que não nos corrompemos, Senhor, mas que possamos adorar o Teu santo nome com nossa vida, com nossa forma de viver, Senhor. Aqui está a Sua igreja, Pai. A ela eu servi nessa noite com a Tua palavra, Pai. E eu peço, Senhor, que ela Te sirva, Pai, com idoneidade. E que Teu Espírito Santo, Pai, a encha, Pai, todos os dias. Que seus olhos, ó Deus, não venham contemplar, Senhor, apenas o tangível, o tocável, Senhor, mas aquilo que possa, Senhor, não ser visto, Pai, mas aquilo que transcende as expectativas da compreensão humana. A Sua igreja, Pai, tome em Tuas mãos em nome de Jesus. Saber Deus continua abençoando a vida dele. Eu quero já agradecer também a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Chegamos ao final do nosso trabalho desta noite. Agradecemos a Deus por tudo. Agradecemos o Diácono Zaqueu por estar na dirigência desse trabalho. Deus abençoe você com a sua família. Agradecemos o nosso irmão Lucas, que pregou a palavra do Senhor. Deus te abençoe, você com a sua família, em nome de Jesus. E Deus abençoe a todos nós que possamos e podemos e ouvimos a palavra do Senhor e cantamos hinos de louvores a Deus. Que Deus continue nos abençoando. Sexta-feira, eu creio que se estiver chovendo, o círculo de oração está aí orando, né? E domingo nós estaremos aqui às 8 horas da manhã com a escola bíblica, muito boa. Estamos aí aprendendo a palavra do Senhor. Amém? Amém. Nas suas orações, não lembra de orar pelas crianças do nosso irmão Cleide e por ele também, pela família dele também. E eu quero pedir ao presbítero Zé que esteja orando e encerrando. Este dia nós já oramos para ele aqui, né? Agora ele vai orar, que ele vai embora, né? Quer dizer, ele vai passear e vai demorar a voltar, né? Então agora ele que vai orar por nós, né? Deixa nós abençoados, senão nós vamos ficar chorando aqui,
Então, que nós possamos viver na alegria do Espírito Santo. Aleluia. Eu vou entregar o pastor, eu vou orar e o pastor entrega a bênção. Então, se coloca de pé, mano. Vamos orar a Deus. Amado Deus, querido e bondoso eterno Pai. Muito obrigado, Deus, por esta oportunidade, Pai, que o Senhor nos deu, Pai, por este privilégio, Deus. Tão maravilhoso o Senhor nos concedeu, Pai, de poder estar mais uma vez aqui neste lugar, Pai. Adorando, Deus, e exaltando o Teu nome, Deus. Abençoa, Pai. Cada pessoa, Pai, que aqui veio, Deus, com o propósito, Deus, de Te adorar, Pai. Receba, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, Pai, como um cheiro suave, ó Deus. Abençoa, Pai, o nosso irmão, Deus, Lucas, Deus, que ministrou, Deus, a Tua palavra, Deus, para conosco, Deus. Ó Deus, como, Deus, foi maravilhoso, ó Deus, que nós, ó Deus, temos aprendido, ó Deus, quantas experiências, Pai, quantas bênçãos, Pai, que o Senhor tem para nós, Pai. Continua, Deus, abençoando o Teu filho, Deus, nesta caminhada, Pai, que às vezes ela é difícil, Pai, mas, ó Deus, segura na mão do Teu filho, Deus, para guardar, para proteger, Pai, de toda a força do mal, Deus. Continua usando o Teu filho, Deus, como um vaso nas Tuas mãos, Pai. Abençoa para nosso irmão Cleiton, Deus. Ó Deus, que pediu oração, Deus, para ele, Pai. Ó Deus, abençoa, Deus, o Teu filho, ó Deus, no seu trabalho, no seu fazer, Pai. Abençoa, Deus, o Teu filho, Deus, na área material, Pai, na área espiritual e na área sentimental, Deus. Trabalha, Deus, na vida do Teu filho, Deus, com poder e glória. Abençoa, Deus, os filhos dele, ó Pai. Toma nas Tuas mãos, Deus, cada filho dele, Pai, cada parente dele, cada, Deus, pessoa da família dele, que possa ser alcançada pelo Senhor nesta hora. Abençoa o Teu filho, Deus, no seu trabalho, Pai, nos seus afazeres, Pai. Guarda o Teu filho, Deus, cerca, Deus, o Teu filho com o Teu poder, Pai, e dá vitória, Deus, aquilo que ele precisa, Pai. Seja, Deus, aquilo que ele precisa, conceda-lhe aquilo que ele precisa, Pai, que ele possa testificar que grandes coisas o Senhor fez por mim, e por isso eu estou alegre. Cumpra isso, Deus, na vida dele, Pai, que ele possa testemunhar e cada pessoa possa ver a glória, o Espírito Senhor brilhar sobre a vida dele, e a vida dele sendo avançada cada dia mais, que ele possa caminhar, Pai, nesta caminhada, Pai, porque aquele que caminhar, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Que nada vai lhe deter, que nada vai parar para a sua caminhada, pois segura na mão dele, Pai. Abençoa, Pai, poderosamente, Pai. E abençoa, Pai, cada pessoa que aqui está, Pai, que ao sair dos seus lares, ó Pai, leva, Deus, em paz, leva-nos em paz, guardado e protegido pelo Senhor. Fica com o Teu povo, Pai. Abençoa, Deus, a minha vida, Pai, que vou, Deus, fazer uma viagem, Deus, amanhã, Pai. Ah, Deus, guia, Pai, os meus passos, Pai. Eu creio que já está sendo guiado, mas guarda, Deus, os meus passos, Pai, que aonde, Deus, que eu colocar as plantas dos pés, Pai, o Senhor está juntamente comigo, guardando e protegendo de todo ataque do mal, de toda a força contrária, Pai. Queima a porta-lança, queima, Deus, toda a força do mal, Pai. Abençoa, Pai, cada vida poderosamente, Pai. Abençoa os Teus filhos, Pai, poderosamente, Pai. Nós oramos, Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, Pai. Amém, Jesus, e amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos recebam dizendo amém. Assim está encerrado. Nós tivemos falta de